Harion, Namastê, bem-vindas, bem-vindos a mais uma aula. Hoje é uma aula muito especial aqui no canal. É a terceira aula e última aula da nossa minissérie Despertar Emocional. Então, hoje a gente vai fechar essa minissérie com chave de ouro. Fica aí na nossa aula, não foge não. Vamos praticar. Hoje a gente vai praticar um pouquinho de força, vamos despertar, estar em contatos com a nossa força interna. Esse passo aí que é tão importante na nossa vida, a gente acessar a nossa força interna. Então, só para a gente resumir, antes da gente ir para a nossa aula, para a nossa prática de hoje, vou passar rapidamente o resuminho do que a gente viu até aqui. Fica aí, que isso é muito importante para a mente compreender o que a gente está praticando, o que a gente está executando aqui, e até para você perceber se isso está acontecendo aí na sua vida, tá bom? Então, essa é uma minissérie de despertar emocional. Primeiro passo, a primeira aula que a gente fez foi com o tema de deixe suas emoções fluírem. Por quê? Porque primeiro a gente precisa perceber as nossas emoções, perceber que elas são naturais e deixar que elas fluam, né? Que elas passem por nós, observando. O segundo passo, a gente criou um espaço de estabilidade. Então, a gente, já observa a emoção vindo, cria esse espaço de observação e se mantém estáveis, né? Estável aqui, observando as nossas emoções. Isso é muito importante, esses dois primeiros passos são muito importantes para que a gente cria essa capacidade da gente lidar com as situações da nossa vida, lidar com as nossas emoções, ter esse espaço para que a gente possa agir na nossa vida como a gente quer e não de forma automática. Quando as emoções vêm, a gente não percebe a emoção, atropela tudo e a emoção sai arrastando tudo, certo? Então, nós trabalhamos aí, não falei o nome dessas palavrinhas, mas nós trabalhamos dois conceitos muito importantes do yoga, que é pratyahara e viveka. Pratyahara é essa prática de suspender os nossos sentidos. Então, a gente praticou bastante isso na meditação, na imaginação, a gente pratica isso nas posturas, que é, ou seja, né, é tirar a atenção dos nossos sentidos do mundo externo e focar essa atenção para o mundo interno, né? Focar aqui para dentro. Quando a gente faz isso, a gente tira os nossos sentidos deles estarem identificados com o que está acontecendo do lado de fora. E a gente vem para uma auto-observação. Criar esse espaço, esse é o primeiro passo aí para a gente ter discernimento, que é viveka. Viveka significa discernimento. É como se fosse a sabedoria discriminativa na nossa vida. Então, viveka é aquela capacidade que a gente tem de perceber o que é perene, o que não muda na nossa vida, que é a nossa essência, é algo que não muda. Diferenciar isso que não muda do que do que está em transformação o tempo todo, do que é transitório. Então, pensamentos, emoções fluem por nós, são transitórios. Então, viveka é a capacidade de diferenciar o transitório do essencial. Perceber o que realmente importa. E aí que o yoga faz diferença na nossa vida. A gente pratica, a gente treina aqui nesse momento da aula, mas quando a gente vai para a nossa vida, para o nosso cotidiano, foi plantada essa sementinha e a gente consegue usar isso na nossa vida. É um treino, né? É uma construção, mas isso começa a ir para a nossa vida e começa a trazer transformações aí e colaborar com o nosso crescimento pessoal. Então é isso, para a gente cultivar, viver, né, discernimento,
consciência, sabedoria discriminativa, a gente precisa criar um espaço de silêncio, um espaço interno e silenciar os estímulos externos, permitindo uma visão mais clara das nossas emoções, das nossas reações e das nossas escolhas. Mas, como isto é um treino na nossa vida, a gente precisa de coragem, a gente precisa de esforço para isso, de força, né? Então é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, é despertar essa força interna que habita em nós, para que a gente se firme ainda mais enraize-se neste lugar de estabilidade perante as situações da vida, perante as nossas emoções. Combinado? Vamos lá então? Hoje, não esqueci, hoje a gente vai usar os dois cobertores. Não é obrigatório, mas eu sugiro que vocês usem, porque os suportes têm funções específicas aí. E, por exemplo, no final da nossa aula, a gente vai executar um pranayama excelente. Vocês vão sair revigorados dessa aula, depois de um pouquinho de força, vocês vão sair revigorados. A gente vai usar o cobertor porque a gente precisa que esse corpo esteja relaxado, que o peito esteja aberto. Então, sugiro aí que vocês usem, tá? Dois cobertores firmes. Já vou mostrar aqui para vocês deixarem os cobertores prontos para na hora do final da aula a gente só usar dois cobertores. Estão dobrados assim, ó, um sobre o outro, um quadrado, certo? Deixa aí os cobertores separadinhos. Estou usando aqui de suporte agora para sentar e depois a gente vai usar no final da aula. E a gente vai usar uma almofadinha também. A minha almofadinha é bem fininha, eu normalmente dobro. Aí você pega uma almofadinha aí um pouquinho, né, o que você tiver em mãos aí, um pouquinho mais alto para a gente colocar na cabeça, tá bom? Pratiquem a aula, fiquem até o final. Eu tenho certeza que essa aula vai fechar com chave de ouro o nosso tema despertar emocional. São passos, são 3 passos aí, passo 1, passo 2 e agora o passo 3, para a gente fechar. Vamos chegar na nossa aula. Acomode-se, sente numa postura confortável, cruze as pernas ou deixe as pernas estendidas à frente. Relaxe os joelhos, relaxe as virilhas. Comece a montar a postura desde o seu quadril, os isquios, que são os ossinhos do bumbum. Afaste as nádegas, sinta os isquios sobre o assento. E a partir lá, do início da coluna, lá no cóccix, comece a subir na postura. Comece a elevar, coloque uma intenção que não é uma intenção rígida, é uma leve contração, de forma que não fique rígido, mas você coloca uma leve contração nos músculos em volta do cóccix, em volta do sacro, lá no início da coluna, ó. Como se a gente fosse absorver o cóccix e o sacro para dentro. Então, tá assim, como se fosse assim, ó, eles estivessem assim e a gente quisesse absorver para dentro. Ó, redondinho assim, às vezes está um pouquinho assim para trás e a gente absorve para dentro. Então, coloca essa intenção, ó, absorve para dentro, perceba como a sua postura fica mais estável, mais ereta, de forma que você não se torne rígido. Coloque a intenção de abrir o peito, levar os ombros lá para trás, dá uma soltadinha na coluna, ó. Muito bem. Mantenha a cabeça sobre o pescoço, queixo paralelo ao chão.
Mantenha maxilar relaxado, ombros relaxados, os braços também. A coluna vai querer dar uma saidinha da postura e você coloca uma intençãozinha novamente lá, de forma que não fique rígida a postura. Muito bem. Olhe à sua volta, olhe por alguns instantes este mundo exterior. Seja onde você estiver, no cômodo que você estiver, perceba o espaço que você se encontra. As paredes, o teto, o chão, os objetos à sua volta. Muito bem. Perceba o seu corpo, os dedos dos pés, os pés, pernas, braços, ombros, tronco por completo, pescoço, cabeça. E lentamente comece a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos para o mundo externo e abra os seus olhos para o seu mundo interno. Abra a sua visão interna. Observe a sua respiração por alguns instantes. Observe o fluxo natural da sua respiração. Abra os seus ouvidos internos. Tente ouvir o som da sua respiração. Tente ouvir as batidas do seu coração. Muito bem. Convido vocês, a partir deste momento, permanecer com o olhar interno aberto, a autoobservação, a autopercepção e trazer o foco da sua mente para este momento. Junte as duas mãos frente ao peito, num gesto de saudação. Quem quiser, entone comigo 3 vezes o mantra Om. Faça uma inspiração. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Deixe as mãos tombarem sobre os joelhos. Por alguns poucos instantes, deixe que a cabeça tombe para baixo. Aproxime o queixo do espaço entre as clavículas, mantendo o peito aberto, braços à vontade. Observe o fluxo da respiração. Lentamente erga a cabeça. Lentamente, bem lentamente, abre os seus olhos. Perceba
como possivelmente a sua mente já se encontra num outro lugar após esse início. Vamos lá então para a nossa prática, onde a gente vai trabalhar um pouquinho de força. Estenda suas pernas à frente, dá uma soltadinha na perna. Muito bem. Vamos lá então. Cobertores, deixa separadinho aí do lado. Vamos lá. Deite-se de costas no chão. Aqui mantenha os seus joelhos flexionados, sola dos pés no chão. Deixe os seus dedos direcionados para frente, não deixe os pés virados para fora. Solte o ar. Sinta o seu corpo no solo. Sinta o seu corpo se entregar ao solo por alguns instantes. Sola do pé. Sinta suas costas e ombros no chão. Permaneça com os ombros firmes no chão, com as costas. Procure diminuir o espaço que a gente normalmente fica um pouquinho aqui na lombar. Empurre o cóccix para dentro, direcionando a lombar para o solo. Tente deixar a sua lombar plena no solo. E aqui, traga a cabeça, o queixo, em direção ao peito, abrindo um espaço, uma extensão, um alongamento lá no pescoço, lá atrás do pescoço, nuca, pescoço, mantendo os ombros no chão. Traga bem o queixo em direção ao peito, a essa covinha aqui entre as cravículas. Empurre as costas em direção ao solo. Alongue a cervical, alongando o pescoço, nuca. Agora direcione a sua cabeça lá para trás, olhe lá para trás. E traga a cabeça numa posição neutra. Olhar direcionado para o teto. Coloque as duas mãos sobre o abdômen. Respire de forma natural. Observe a sua inspiração. Observe a sua exalação. Agora, trazendo os dois joelhos flexionados para você, tire a sola dos pés do chão. Abrace os dois joelhos. Tente manter a cabeça numa posição neutra, não deixar a cabeça lá para trás e nem muito para dentro. Mantenha a cabeça numa posição neutra. Abrace os dois joelhos. Empurre a lombar em direção ao solo. Permaneça com as costas inteiras plenas no solo. Muito bem. Dá uma balançadinha de um lado para o outro. Começa a soltar o corpo. Relaxar a lombar. Massagear os músculos da costa. Respire pelas narinas de forma suave. Vai relaxando o seu corpo, solta o corpo. Muito bem, cesse o movimento.
E aqui, mantendo a lombar no chão, empurre as costas em direção ao solo, lombar, sacro. Aqui com as pernas flexionadas, agora comece a estender os seus joelhos, estender as suas pernas, querendo levar a sola dos pés em direção ao teto. Traga os dedos dos pés para a sua direção e deixe em paralelo a sola dos pés com o teto. Empurre a lombar em direção ao solo. Não deixe aquele espaço. Deixe a lombar plena no solo. Se você tiver muito desafio de permanecer com as pernas assim para cima, segure atrás da coxa. Isso. E aqui, tente estender o joelho ao máximo. Se não for possível, tudo bem, você pode manter assim flexionado, mas tente estender o máximo. Fique um pouquinho aqui nessa posição, que a gente fica em Viparita Dandasana. Empurre a lombar em direção ao solo. Respire de forma profunda. Faça pelo menos 3 ciclos de respiração na postura. De forma profunda e prolongada. Observe o desafio chegando, físico, mental, mas crie um espaço de coragem e de força perante ao desafio. Não é uma força que ela é rígida, é uma força que vem de dentro, de permanência em você. Flexione os joelhos novamente, abrace os joelhos, pressione o baixo ventre com a coxa, respire de forma ampla e profunda, inspirando e exalando pelas narinas. Observe a sua respiração. Sinta o seu corpo sendo aquecido e sinta a sua respiração passando por você, tocando a sua face interna, tocando a sua garganta, o seu peito se movimentando com o mecanismo da respiração. Muito bem. Inspire e leve novamente as pernas estendidas em direção ao teto. Sola dos pés paralelas, traga os dedos dos pés para você. Viparita Dandasana. Respire de forma ampla e profunda. Leve a lombar em direção ao chão, não deixe a lombar elevar. Leve o sacro em direção ao chão, pressione o sacro no chão. Muito bem, aqui a gente vai fazer um movimento agora. Então, permaneça com a perna esquerda da mesma forma e abaixe, uma perna de cada vez, alternando. Os dedos vão em direção à parede, estendidos, e alterne o movimento das pernas, subindo e descendo sem encostar no chão. Mas não deixe a lombar desencostar do chão, empurre a lombar, o sacro, em direção ao chão. Isso é muito importante, tá? Faça o movimento sem desencostar a lombar do chão. Tudo bem, flexionar um pouquinho a perna, atenção lá na lombar.
Respira de forma suave, sem prender a respiração. Cesse o movimento, flexione os dois joelhos. Abrace novamente os joelhos. Perceba a temperatura do seu corpo subir. Aqui, o coração já começa a bater um pouquinho mais rápido. O metabolismo acelera um pouco. A gente começa a acender o fogo da força em nós. O fogo da força e da transformação. Porque aqui a gente quer transformar, a gente quer aprender a encontrar esse espaço de estabilidade, de força, de coragem, para que a gente transforme as nossas reações. Que elas venham de um lugar perene em nós e não de um lugar automático e transitório. Leve a sola dos pés no chão. Aqui, aproxime mais ou menos um palmo de distância o calcanhar do quadril. Permaneça com seus pés alinhados, paralelos, os dedos ficam direcionados lá para frente. Ombro no chão, empurre as costas em direção ao chão. Sinta esse contato das costas no chão. Não deixe a cabeça lá para trás, alinhe a cabeça. Traga o queixo um pouquinho mais para dentro. E aqui a gente vai fazer uma variação de Setu Bandhasana. É uma meia ponte. Então, faça uma inspiração. E suba e leve o seu quadril para cima. Mantenha os braços no chão, palma das mãos no chão. Empurre o chão com os pés. Ative lá a sola dos pés, os dedos dos pés no chão. Prenda o bumbum. Muita atenção aqui. Não deixe o bumbum colapsar para baixo. Eleve o quadril. Mas a gente quer elevar numa linha diagonal, né? Dos ombros, quadril, joelhos. Aqui, respire de forma ampla, profunda. Permaneça um pouquinho na postura. Se o bumbum estiver fraco, vai começar a tremer. Prenda bem o bumbum. Muito importante para proteger a lombar. Ativa a sola dos pés, ativa as coxas. Respire, inspire, exale. Faça uma inspiração. Exale e desça cuidadosamente, lentamente, quadril no solo. Muito bem, dá uma relaxada. Faça um ciclo de respiração. Faça uma inspiração e suba novamente o quadril. Eleve o quadril em direção ao teto. Linha diagonal de joelho, quadril, ombros. Atenção nos pés, coloque energia nos pés, empurre o solo. Mantenha o ombro no chão, cabeça no chão, o queixo direcionado para dentro. Contrai o bumbum vai querer descer, vai querer cair, contrai, força. Força, intenção na postura. Diante do desafio, você faz uma pausa, respira, um ciclo de respiração consciente. Exala e desce cuidadosamente, lentamente, quadril no solo. Muito bem. Relaxe as pernas no chão, estenda as pernas no chão. Abra um pouquinho os braços.
Relaxe todo o corpo, solte o corpo. Solte os dedos dos pés, solte pés, panturrilhas, coxas, virilha, abdômen, ombros, braços. Observe o fluxo da sua respiração. Observe de forma natural a respiração, sem querer controlá-la. Flexione os joelhos, sola dos pés no chão. Vire-se de lado. Apoie as mãos no solo. Erga o tronco. Agora a gente vai se deitar de barriga para baixo. Estenda as duas pernas lá no solo. O dorso dos pés no solo. Erga uma perna de cada vez. E é como se alguém puxasse os seus dedos dos pés para trás. Alongue a perna. Leve a perna no chão. Faz com a outra perna e leve um pouquinho a perna. É como se alguém puxasse seus dedos lá para trás. Ó. Alongue a perna. Leve o dorso do pé no chão. Muito bem. Aqui a gente vai fazer a postura da cobra, o Jangasana. Uma postura muito boa para fortalecer a coluna, abrir o coração. Mas faça aí no seu limite, tá bom? Exige um pouquinho das costas. Então, muita atenção nesse dorso dos pés no chão. Aqui a gente vai prender o bumbum. Contrai um pouquinho essa musculatura que envolve o cóccix e o sacro. Ó, queira prender o bumbum, absorvendo o cóccix e sacro para dentro. As mãos ficam mais ou menos em direção aos ombros. Ou, se for muito exigente para você, você pode elevar as mãos um pouquinho mais à frente para subir o peito, tá bom? Fica aqui em direção aos ombros. Dorso dos pés no chão. Bumbum preso. Eleve o peito. Ombros afastados das orelhas. Cotovelos levemente flexionados. Empurra com gentileza o solo e monte a postura. Abra o peito. Estenda a coluna em direção ao teto e enquanto coloca a intenção de abrir o peito. Respire de forma ampla e profunda. Se for muito puxado aqui para você, abaixe o peito e leve as mãos mais à frente. Aí você empurra o solo e sobe novamente. Sempre colocando a intenção de afastar os ombros das orelhas. Lembra, ó, do giro dos cotovelos, não deixar a postura frouxa. Prendendo o bumbum e querendo abrir o peito para frente, enquanto quer estender a coluna em direção ao teto. Como se alguém puxasse uma cordinha aqui no topo da sua cabeça em direção ao teto, que conectasse com a sua coluna. Leve o peito no solo. Muito bem, relaxa um pouquinho. A gente vai fazer novamente essa postura. Então se prepare. Pernas estendidas lá atrás, dorso dos pés no chão. Prenda o bumbum. As mãos bem firmes no solo, palmas das mãos abertas, o indicador direcionado para frente. Lembra já, conforme for subindo, de girar os cotovelos para dentro. Eleve o peito, afaste o ombro das orelhas. Estenda a coluna para cima e abra o peito. Respire, feche os olhos. O olhar direcionado lá para frente. Mas feche os olhos.
Inspira e exala pelas narinas. Sinta a postura exigindo uma força de você, um esforço. Tem uma resistência física, mas também uma resistência mental. Então, fique um pouquinho mais na postura. Reconhecendo o seu limite, sem se machucar. Exale e desça lentamente o peito em direção ao solo. Muito bem. Aqui, coloque os dedos dos pés no chão, joelhos no chão. A gente eleva o tronco. Vamos ficar em 4 apoios. E aqui, em 4 apoios, lembra, joelhos afastados na mesma distância do quadril, dorso dos pés no chão, por hora. O punho abaixo dos ombros, lembra do cotovelo, ó, direcionado para dentro, né, em direção às coxas. Palma das mãos abertas, indicador direcionado para frente. Muito bem, faça um ciclo de respiração aqui. Agora a gente vai uma postura de prancha. Estenda as 2 pernas, dedos dos pés no chão, direcionados para frente. E lembra de não deixar a postura frouxa. Ó, ombros afastados das orelhas. Segura aqui um pouquinho. Prenda o bumbum, pernas firmes. Distribua o peso entre os pés e as mãos. Aqui a gente contrai levemente o abdômen. Faça um ciclo de respiração. Joelhos no chão. Tudo bem? Balasana, postura da criança. Sente-se sobre os calcanhares. Estenda os braços à frente. Relaxe um pouquinho no chão. Testa em direção ao solo. Aqui de Balasana. Fique em 4 apoios novamente. A prática já está finalizando. Então, nossa última postura, se entrega. A postura do cachorro olhando para baixo. Coloque os dedos dos pés no chão. Isso aqui a gente faz uma inspiração. E exalando, eleve o quadril, o cóccix em direção ao teto. Alongando a coluna. Os cotovelos direcionados para dentro. Palmas das mãos firmes no chão. Ombros afastados das orelhas. Queira estender o joelho. Abra o peito, peito em direção às coxas. Faça alguns ciclos de respiração. Não deixe a postura frouxa. Atenção nos braços. Ativa os braços. Ativa as coxas. Pressiona os dedos dos pés e o pé em direção ao solo. Inspira, olha lá para frente. E exala, levando joelhos no chão. Dedões juntos, sente-se sobre os calcanhares, deixe os joelhos afastados um pouco um do outro. Braços estendidos à frente, pressiona a palma das mãos contra o chão, cotovelos para dentro, estenda bem os braços. Alongue mais uma vez a coluna, estendendo a coluna, querendo abrir o peito. Faça uma intenção de contrair levemente a musculatura que envolve o cóccix e o sacro. E relaxe os braços, relaxe na postura. Uma mão sobre a outra, relaxe a testa sobre as mãos. Respira de forma ampla, profunda. Ouça o som da sua respiração,
Sinta o contato do ar passando por você. Muito bem. Eleve o tronco. Agora a gente vai para a postura final. Pegue o cobertor. Ó, coloque os cobertores dobrados aqui sim em quadrados, ó. Mas eles estão da mesma altura, né? Da mesma forma. Não tem um lado maior que o outro. Deixe eles assim estáveis. Deixe uma almofadinha aí por perto para colocar a cabeça. E aqui, agora a gente vai se deitar. Ó, posicione o cobertor aqui na lombar. Isso. O sacro fica para fora do cobertor. E você se deita, estendendo as pernas. Não deixe o pescoço tombado, né? Cabeça tombada. Então, pega um travesseiro, uma almofadinha e coloque aí atrás da sua cabeça. A cabeça não é para ficar super alta, tá bom? É para ficar alinhada, alinhada com a coluna, com a cervical. Relaxa o corpo. Procure perceber se você está confortável. É para que você fique bem confortável. Então, ajuste qualquer coisa. Pernas estendidas, braços estendidos ao longo do corpo. Feche os seus olhos. Procure perceber a sua respiração. Deixe a sua respiração natural. Continue a observar a sua respiração. Observe a temperatura do seu corpo. Coloque uma intenção de descansar o corpo. Relaxe os pés. Relaxe as pernas. Relaxe o seu quadril. Toda essa região da sua pelve. As musculaturas do assoalho pélvico. Baixo ventre, abdômen. Costelas, peito. As costas. Ombros. Braços, dedos das mãos. Mantenha o seu corpo relaxado, estável. Observe a sua respiração tranquilizando. Relembre os momentos da nossa prática de hoje. Quais momentos você se sentiu mais vulnerável, com mais desafio? Lembre do que passou pela sua mente no momento de desafio. Talvez uma vontade de reagir, de sair logo da postura, de acabar a aula, qualquer coisa que tenha passado. Também relembre
o seu momento de esforço, que você escolheu estar aqui, que você escolheu permanecer mais um pouco, com coragem, com esforço, com a sua força interna. A gente vai fechar a nossa prática executando rapidamente um pranayama que se chama Ujjayi. Uji significa para cima, expansível, que é como o nosso peito se torna na respiração, expansivo. E Jai significa conquista, sucesso. Essa é um pranayama que também é conhecido como respiração vitoriosa. Então tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, de despertar a nossa força interna, que é a partir desta força que a gente quer agir na nossa vida de forma vitoriosa, com consciência, com discernimento e com força interna. Continue com seu corpo estável, relaxado. Eu vou começar a explicar a respiração. A gente executa este pranayama inspirando, fazendo um som sibilante, como S, 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 e a gente exala tem um som mais ou menos de um leve sussurro, essa respiração. A gente vai fazer uma leve, muito leve contração na nossa glote, aqui na região da garganta. Então, exale todo o ar dos seus pulmões, com o corpo bem relaxado. Quando for inspirar, pressione levemente a sua glote na garganta. E puxe esse ar com um som sussurrado. Ele é um som que ele é audível de forma interna para você. Não é um som que a gente vai fazer barulho para fora. Inspire. E na exalação, também exale, pressionando levemente a glote. Perceba que é um pouquinho diferente o som da inspiração, é realmente um som mais sibilante, e na exalação, um som que ele é aspirado. Foque a sua atenção nesse som. Inspire, relaxando o corpo, mantendo o seu peito aberto, sempre pelas narinas. E exale de forma bem lenta, suave, ouvindo o som que passa através da sua garganta. Uma outra atenção aqui, perceba a sua respiração na caixa torácica, né? A partir das suas costelas, as costelas sendo expandidas para os lados, para cima, para fora. Não deixe que o seu abdômen vá lá para cima, para fora. É uma respiração com a caixa torácica. Então, de forma bem suave, tente controlar o seu abdômen. Controle levemente a musculatura lateral do abdômen e mais ou menos do baixo ventre. Uma leve contração. Muito leve. Não é para manter o abdômen contraído. É um certo controle que a gente coloca no abdômen que vai estabilizar o nosso diafragma numa posição vertical, numa força vertical, que permite que as nossas costelas, que o nosso
peito se expanda. Mas é muito leve. Mantenha a intenção do corpo relaxado. Mantenha os ombros relaxados, braços. Inspire, sentindo esse ar passando controlado pela sua garganta, que ele faz um som sibilante. E exale um som aspirado, como um sussurro. É como também o som das ondas do mar. Na inspiração, é um som, as ondas vêm para fora. Na exalação, as ondas se vão para dentro do mar. É o vai e vem das ondas. Tente manter o foco da sua atenção aqui. Tente não dormir. Inspire e exale em Ujjayi. Convide a sua mente a estar aqui, a estar receptiva, mente, corpo, consciência, estejam receptivas. Imagine, enquanto respira, esse prana, esse movimento do prana, como as ondas do mar. Passa por você, traz força, traz vitalidade, traz saúde, traz discernimento, viveka, sabedoria. E também é colocado para fora, ao mesmo tempo, o que precisa ser limpo internamente em você. O que te estagna, o que te para. Receba a respiração como um presente divino. Faça uma última inspiração em Ujjayi. Agora exale de forma natural o ar, relaxando a garganta. Respire de forma natural pelas narinas, lentamente. Abra os seus olhos, mova os dedos das mãos, mova os dedos dos pés. Se prepare para se levantar, flexione os joelhos, sola dos pés no chão. Faça uma respiração mais vigorosa. Vire o corpo lateralmente. Apoie as mãos no solo. Sente-se. Junte as suas mãos frente ao peito, num gesto de saudação, de agradecimento. Para a gente fechar a aula, faça uma inspiração e uma exalação. Shanti, Shanti, Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Hare Om, Namastê. Fechamos nossa minissérie de despertar emocional
Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham gostado dessa série, dessa minissérie de 3 aulas. E leve essa prática além. Procure perceber as suas emoções chegando aí no decorrer da sua vida, no seu cotidiano. Observe, crie esse espaço de observar as emoções, crie esse espaço de estabilidade e crie esse espaço de força para poder reagir na sua vida de um lugar de consciência, de um lugar que ele é perene, que não é transitório, com sabedoria, com viver. Né? As nossas emoções, elas são humanas, elas estão aqui o tempo todo, mas a gente pode escolher como agir na nossa vida, como reagir perante as emoções, perante as situações da vida, perante os nossos pensamentos também. Então, fechamos aí, né, despertando essa força interna que a gente precisa. Se gostou, não esquece de deixar o seu gostei aí, o seu joinha no vídeo, de deixar o seu comentário, de compartilhar também com seus amigos. Eu espero que essas aulas estejam fazendo efeito aí na sua vida. Então, se você já se percebe observando suas emoções, criando um espaço de observá-las, criando uma pausa, né, para poder pensar com consciência na reação. Então, isso já é efeito aí do yoga na sua vida, tá bom? Obrigada pela presença e até a próxima aula. Se ficou alguma dúvida, deixa também nos comentários. Eu vou adorar responder, tá bom? E até mais. Namastê!